Olá, eu sou o Vini e esse é o 8º episódio da segunda temporada do podcast Me Passa Receita. A gente chegou ao final dessa temporada que conta um pouco sobre como abrir um negócio e aí a gente vai chegar nessa receita final que é como chegar ao sucesso, a história do grupo Dudu Esperandil. Mas antes de apresentar meu convidado especial aqui, a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, a La Violeteira. A La Violeteira é nossa parceira de anos e está com uma novidade, os snacks. A nova linha apresenta um lanche rápido e nutritivo para quem quer praticidade e sabor no meio da rotina. São 5 opções disponíveis, cranberry, natural, nibs, pistache e aperitivo. O meu favorito é o de pistache, eu não vivo sem. Para mais informações você pode apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Vai de snack, sabor, nutrição e leveza em um só pacotinho. E o nosso convidado de hoje é o meu grande amigo, empresário, chefe Dudu Esperandil, que estudou e trabalhou na Europa, Londres, Milão, Estados Unidos, enfim, já foi para tudo que é lugar, já trabalhou no cruzeiro. E aí ele trouxe um pouco de tudo que ele aprendeu aqui para Curitiba, já abriu vários restaurantes, está à frente do Ernesto, da Funicular e Pizzaria, Mercearia Avenida e da nova Osteria Lupita. Bem-vindo, chefe. E aí, galera, muito obrigado pelo convite, ao vivo aqui, gravando esse podcast mais que especial e a gente vai falar hoje só de coisa boa. São já 6 restaurantes, hoje dia 1º de abril, a gente já está com a programação pro Italy em São Paulo, né? Enfim, são 6 restaurantes, a gente já está com mais 2 obras e quando acabar uma obra começa a terceira, então até junho, julho, 9 casas. Então a gente tem mais 3 casas para inaugurar nos próximos 90 dias. Tá corrido, tá pegado. E aí, a gente vai começar falando sobre a trajetória profissional do chefe, como que ele começou dentro de chefe de cozinha, dentro da cozinha, quando que ele sonhou em trabalhar com a cozinha, né, e abrir seu primeiro restaurante. Então, a gente já conversou várias vezes, mas desde quando você foi para a Europa para se especializar, trabalhar duro, cruzeiro, e aí depois voltou para Curitiba e abriu o Ernesto. O caminho da gastronomia começou muito cedo, fazendo brigadeiro quando ainda era criança, e daí depois nos jantares, a gente ia para balada com meus amigos, e daí normalmente antes da balada a galera fazia aqueles aqueces e tal. Na verdade, eu com meus amigos de fazer um jantar, eu tocava uma gastronomia, pai, depois balada. E fiz 2 anos de engenharia, não deu certo. 2 anos de administração, não gostei. Tive loja de roupa e tal. E chegou uma hora, resolvi fugir de tudo. E eu definitivamente fugi, fui para a Europa. E cheguei em Londres, tinha um amigo meu que morava lá. O grande Big, o famoso Guilherme, hoje comandante. Chegamos lá, fui dividir lá um quarto lá, ele dormia no chão, dormia mais no chão ainda, né? Falei, então se tiver um jornal para dormir já é cama de luxo. E aí eu cheguei em Londres e saí procura de emprego. Então assim, entrava na obra, pedia emprego, loja de roupa, pedia emprego, lava cara, onde eu passava eu pedia emprego. Tive a sorte de conseguir um emprego para lavar louça num restaurante. E aí tudo começou. Foi muito duro lavar louça e tal, e eu tive a oportunidade de me tornar barman. Daí, depois de 6 meses no bar, tentando voltar para a cozinha, eu vi que seria importante fazer um curso de chefe de cozinha. Voltei para o Brasil, fiz aqui no Centro Europeu o curso de chefe de cozinha, e aí voltei para o navio, fui para o navio, voltei para Londres, e aí a história a gente vai contando devagarinho, senão eu vou contar tudo, né? Mas daí lá em Londres, enfim, Londres, Milão, você passou por várias... Londres, na época eu trabalhei com o chefe Insa, que era um cara que tinha saído do The Fat Duck, o recém-melhor restaurante do mundo, e ele era o chefe executivo no Hugo's Restaurant. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar do lado dele por um longo período. Depois de Londres fui para Milão, voltei a lavar louça, lavei um período de louça lá em Milão, porque quando você chega em Londres, o cara pergunta, tem experiência? Trabalhei assim, assim. Então você não sabe nada, quer aprender? Aí você fica bravo, fala, quero. E aí os caras te põem na pia, e daí da pia você vai crescendo, enfim, tendo as oportunidades. Trabalhei num baita restaurante lá chamado La Escaleta, com o chefe Manolo. Hoje ele está na Córcega. E o grupo dos irmãos lá também com mais casas em Milão. E depois de Milão fui ser chefe executivo na Ilha das Bermudas, no Rosewood, no Hotel Rosewood, recém-inaugurado. Eu participei da inauguração. Então, eu acho que
depois de toda a minha história aqui, como funcionário, meu maior cargo foi chefe executivo no Rosewood da Ilha das Bermudas. Nossa, esse aí com certeza não tem dinheiro para me hospedar lá. Ah, não, tá na promoção lá, de dar um jeito. Na época, as diárias variavam na época, a gente estava em 2011. Era de 700 a 7 mil dólares. A gente consegue uma baratinha lá. De 700, quem sabe lá. Mas aí a paixão por gastronomia italiana veio quando você trabalhou em Milão ou não? Ou veio da família? Eu em Londres, eu trabalhei em restaurantes italianos, só com italianos, e daí a família toda a cultura italiana em casa, tal. Então, juntou a história da família com cair em restaurantes italianos, e daí, naturalmente, sempre procurei italianos e acabei indo para Milão e depois só Itália, né? E aí você voltou para o Brasil, então vamos começar a história de sucesso, o case de sucesso que é do grupo do Esperandio, quando você abriu o primeiro restaurante aqui, que foi o Ernesto, ali nas Mercedes. 19 de maio de 2011, o grande dia começa. Ernesto Restaurante, não tinha nada na rua, me chamavam de louco e tal, né? E me chamaram de louco aí o ano passado também, quando a gente pegou Hermelino de Leão, número 46, aquela rua escura, abandonada, e hoje a Mercearia Avenida também é um sucesso. Então, o que eu digo é o seguinte, quem abre restaurante para ganhar dinheiro tá lascado. É mais ou menos igual vinícola, diz que depois de 100 anos começa a dar dinheiro, né? Então, restaurante é para quem ama. De fato, o cara tem que amar o que faz, porque o amor você troca com o tempo por lucro e dinheiro. Mas se você for atrás de lucro, você tá ferrado. Já no começo, já querer sair ganhando dinheiro, não pode tem, esquecer. não existe. Na gastronomia não existe. E acho que nenhuma profissão, advogado, médico, engenheiro, eu acho que se o cara não ama o que faz, ele vai se bater o resto da vida. Isso é difícil, mas também é difícil, não é todo mundo que tem essa sorte, esse prazer de trabalhar com o que ama, né? Então aí o cara descobriu o que ele gosta, é o grande segredo da vida. Porque eu falo que eu parei de trabalhar quando comecei a cozinhar. Então faz 20 anos que eu só exerço o meu hobby. E aí... coragem, né? Que daí tem que ter coragem, porque daí não tem dinheiro, empresta do banco e dá-lhe loucura, né? E vai, empresta daqui, abre ali. No geral, muito bem trabalhado, sempre dá certo. Mas às vezes vem uma pandemia, uma coisa ou outra, a gente erra também. Quando a gente acha que é só abrir que vai dar certo, é a hora também que a gente se lasca e entende que o amor e o prazer de servir vale muito mais do que pensar no lucro. Completando quase 14 anos isso do Ernesto? 19 de maio, 14 anos. Então a gente está chegando vamos fazer uma daqui festa. 1 mês e 19 dias, 14 anos de Ernesto. Vamos fazer uma festa lá. Mas desde lá, mudou um pouco a gastronomia local, o cenário da gastronomia curitibana mudou um pouco. Acho que hoje ela é muito mais forte e cresceu muito, tem muitos mais restaurantes. Mas você fortaleceu muito a gastronomia local, né, com o Ernesto, com você, com o chefe. Mas como que você viu essa evolução da gastronomia curitibana e hoje com os seus novos empreendimentos, o que você vê também de futuro? Então, quando a gente começou com o Ernesto, tinha aquela história lá que eu não sei se já concordava ou não, mas há 30 anos atrás era assim, que o pessoal dizia, curitibano quando quer gastar vai para São Paulo e tal. Hoje já não é mais assim. Tenho certeza que tem grandes restaurantes aí com a gente. O curitibano está disposto a gastar, o turista vem bastante para Curitiba. A gente tem muito mais turista aí do que já teve décadas lá para trás. Então, assim, é uma cidade que tem muito turismo. O curitibano hoje sai muito mais do que saía há 10 anos atrás, 15 anos atrás, então a gente já tem mais fluxo. Nesse meio, desde sempre, desde que eu abri, tem muito aventureiro, aquele cara que abre, que você fala, meu Deus, o que esse maluco tá fazendo? E eu torço por todos, eu quero que todos deem certo, porque eu acho que quanto mais restaurante, mais o povo sai, quanto mais concorrência, mais cliente a gente tem, porque a gente, quando faz o melhor, às vezes um concorrente mais ou menos também é bom, porque o cara vai e não gosta, vem pra gente. Então, aquela história do shopping, né? Shopping só existe porque a concorrência é saudável. Eu tô ali na Hermelino de Leão com Osteria Lupita, Mercearia Avenida, Funicular e Pizzaria. A gente vai abrir o Ernesto Music Hall, que vem
já como filho lá da pedreira Paulo Leminski, então serão 3 Ernestos até o meio do ano. O Ernesto, que é o restaurante, aquele filho do coração amado que eu achei que não poderia replicar, vão virar 3 em muito pouco tempo. E assim, a gastronomia realmente mudou. A gente tem espaço, tem cliente, e eu acho que quem serve com prazer, com alegria, com preço bom e qualidade, só tem a chance do sucesso. Mesmo num ponto escondido, numa rua escura, que era o Ernesto, mesmo a mercearia. E mais, aí quando eu falo de concorrência, eu já convidei o Délio, já convidei o Beto, já convidei a nossa amiga do Limoeiro, a Vânia, grande Vânia, estou tentando levar ela lá para o centro. Quem mais? Falei com o Guignone, que tem o Olaria, tô falando com todos meus amigos, falei, cara, agora é hora, aluguem ali em volta, o aluguel é barato, o povo tá ali, então assim, eu quero a concorrência do meu lado, porque a concorrência não é concorrência, a concorrência é amiga. A gente tem o Bajo já ali, o Ítali com o Everton, então aquele centro é uma loucura e quanto mais tiver, melhor vai ser. Legal, é um projeto que você está abraçando, né, junto com esses novos empreendimentos, com a Osteria Lupita, com a Mercearia Avenida e com a funicular que você levou ali para o centro, que é restaurar o centro da cidade, que é levar vida para o centro, não só de dia. De dia, ela tem já só para a vida, mas à noite dia ela funciona ainda... mais fácil, mas à noite já começa a gente já começa a ver gente bacana que não ia no centro, fala, nossa, quanto tempo que eu não vim aqui, tá uma delícia, adorei vir. O pessoal vai almoçar no sábado, sai andar na 15 ali da mercearia, então o centro tá muito legal. A ideia, eu acho que eu posso falar de mim aqui, eu acho que eu tomei um vinho a mais aí, maluco, aluguei um monte de ponto lá e tá dando certo. E daí o bacana é que a galera fala, pô, você tá restaurando o centro. Falei, cara, eu tô fazendo comida boa no lugar que eu gosto. Por que eu gosto do centro? Porque eu nasci ali no centro com uma Avenida do meu avô, passei minha infância. Então aquilo ali é meu quintal, aquilo ali é minha casa. Ia na Boca Maldita todo domingo com meu pai, achava chato pra caramba. Ele ficava com os adultos lá e tal. Mas assim, aquilo pra mim faz parte da minha vida e da minha infância. E o mais legal pra mim era estar no centro. E daí entrou toda essa onda de revitalização, tá todo mundo adorando, eu fiquei mais feliz ainda, né? Então é só sucesso, só alegria, que entra aquela história, fez comida boa com amor e carinho para fazer o cliente feliz, acontece tudo isso, vira a famosa revitalização de Curitiba. Agora abracei a causa, a gente vai revitalizar aquilo tudo. Mas eu acho que legal de ver todos os episódios que passaram, então quem ainda está assistindo esse pela primeira vez, que é o último da temporada, volta todos lá, assiste desde o primeiro, a gente fala com o Sebrae, fala sobre tendência, fala sobre cardápio, fala sobre um pouco de tudo. E aí a gente reúne aqui no final, você falando que pega um pouco de tudo do que foi os outros episódios, que é fazer com amor, fazer com carinho, fazer com propósito, com aquilo que você gosta, né? E no final o resultado vem, né? E isso é legal. E você que está à frente de tudo, bota a barriga no balcão, no fogo e vai lá e faz acontecer. Você está hoje mais como restaurantier do que talvez como chefe, mas eu você digo faz que o o cara para cardápio. virar um restaurante bom, aí o cara tem que ser bem maluco, só que ele tem que ser um grande chefe. Porque o cara que é empresário, que quer ser empresário de gastronomia, ele tá lascado. Vamos passar a perna no cara. Talvez dê certo, mas o cara é por muita grana. Agora, o cara que começa como garçom ou como cozinheiro e o cara é empresário, no sangue, na veia, ele vai trabalhar para alguém, ele vai aprender, ele vai trabalhar para outro, ele vai aprender mais, ele vai ver vários erros dentro e ele vai chegar a hora que vai abrir o dele. Eu digo que são 6 anos, é o tempo da faculdade. Quando eu vi que eu não ia funcionar na faculdade, o que eu fiz? Eu me propus a trabalhar 6 anos nos melhores restaurantes que eu conseguisse e aquilo seria a minha faculdade. Então, eu nunca me preocupei com o salário, nunca me interessou quanto eu ia ganhar. Óbvio que precisava pelo menos pagar o aluguel. Até foi interessante, o primeiro emprego depois que eu fui atrás em Londres, era no restaurante do Marco Pierre White. O Marco Pierre White é famoso, foi o único cara que fez o Gordon Ramsay sair chorando numa cozinha, né? Foi o cara que foi o professor do Gordon Ramsay. E eu trabalhei também numa cozinha do Gordon, no The Boxwood Café.
E quando eu não sabia quem era Marco Pierre, eu desci numa cozinha Estrela Michelin em Londres, mas eu não fazia ideia aonde eu estava entrando. O cara me ofereceu um salário, não dava para pagar o ônibus e o aluguel. Falei, cara, vai ser foda, né? Tipo, ia faltar dinheiro para pagar o aluguel e o ônibus para ir trabalhar. E daí eu falei pro cara, não dá pra dar um aumentinho? Porra, esse cara foi que só faltou me dar uma bicuda, cara. O cara foi me xingando, falou, pô, eu nem sei o que você é capaz, você já quer aumento? Você já quer aumento, você não serve pra ser cozinheiro, você só quer salário, vai trabalhar no Subway, não sei o que e tal. Falei, porra, bicho, quase que saí chorando eu da cozinha lá, né? Aí beleza, daí nunca mais falei em salário. Falei, agora eu vou aprender. Então quem vem trabalhar comigo, já ficou recado, vem porque gosta, vem por amor, vai ganhar bem, mas não venha pelo salário, que senão tá no lugar errado. Quer ganhar bem, vai ser gerente do Subway, do McDonald's, que eles também pagam bem, e o compromisso é menor. E aí você estava falando sobre algumas coisas que, enfim, você já errou durante essa trajetória. Aí, não digo errou, mas, enfim, aprendeu. Erra bastante, aprende com os tem erros, vários né? erros aí no caminho. Já abriu o restaurante por quilo, que você falou para mim uma vez que não é o teu negócio. Não sei fazer, não quero aprender. Tem gente que sabe fazer muito bem, né? Tem nosso amigo Rui, um sucesso lá com o buffet dele, mas foi realmente um desastre. A comida era boa, mas não era a minha praia. E aí você, enfim, saiu, tirou, não quis ficar nesse ramo, já abriu o restaurante fora, em Portugal também. Como que foi essa... Portugal foi um sucesso, era uma funiculária, pizzaria, só que era uma casa pequena. Deu super certo, só que para ir e vir tá caro. E foi muito próximo o pós-pandemia. Então, uma passagem na época para ir estava em torno de 8, 9 mil na econômica, ainda estava muito caro. Inclusive, um pouquinho antes da pandemia, eu paguei 3 mil e pouco, fui para Itália, falei, cara, é a última vez que eu vou andar de econômica, porque executivo era 5, 6, eu não vou andar mais, né? Porra, veio a pandemia, a econômica foi para 10, eu me lasquei, continuei lá atrás. Aí pegamos Portugal, deu certo o restaurante, alugamos uma casa, espetáculo e tal. O restaurante dava lucro, mas o ir e vir envolvia um pouco de turismo. E o ir e vir o lucro que a casa dava não pagava todas essas despesas. E daí eu vi que não estava lucrativo. Ou eu dobrava o tamanho da casa, ou abria uma segunda, terceira. Precisava ampliar. Se eu ampliasse, daria certo. Eu dei um passo para trás, mas eu não voltei. Em breve a gente volta para a Europa. Uhum. Não sei quando, mas a gente volta. Então, foi um sucesso e eu quero mais, a gente vai voltar. Tem o nosso amigo Rafael do Curry Pasta, tenho conversado bastante com ele vai abrir lá em Amsterdã, já está vendo Londres, Espanha e tal. Então, a vontade é grande e em breve a gente está lá. O legal é de você ter essa experiência de como foi lá, saber que se o próximo, acho que se você for abrir, você já vai abrir com mais desenvoltura, maior, sabendo que tem que dar um lucro maior, porque quando você viaja, te conheço, você quer ir para as vinícolas, quer beber, quer aproveitar um pouco, né? A gente ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Né? E, enfim, é talvez um plano futuro, né? Voltar para a Europa. Mas aqui em Curitiba já está crescendo bastante. Então, eu acho que você já começou a falar que os planos futuros para a cidade aqui. São, além do Lupita, recém-inaugurado, a Osteria Lupita, você está com projetos mais de quantos restaurantes? 2, 3? A gente está com a obra na Pedreira, no Caminho da Música, que é o Ernesto Music Hall. A gente está com a obra na Rua Dom Ático, esquina com a 7 de setembro, que eu falo da 7 ali, mas é Dom Ático a rua, que é a Funiculare, provavelmente Trattoria, que vai ser a pizzaria, mas num volume maior, 150 lugares, então vai ter não só pizza, mas pratos aí do Ernesto. E a gente vai fazer um pocket, um mini Ernesto Music Hall ali, como tem muito turista no centro. A ideia do Ernesto é um restaurante voltado mais para o turismo, dentro da Pedreira e tal, vamos abrir no centro, com essa ideia de ser um restaurante com uma comida muito boa, mas em áreas mais turísticas. Legal. E aí, vamos ver o que a gente tem aqui mais ainda. Vamos falar sobre a Mercearia Avenida, que é acho que você saiu um pouco da tua zona de conforto, que é o italiano, e foi pro
para a gastronomia portuguesa, que estava bem ligada a você porque você estava viajando bastante para lá e tal. Então a pizzaria funicular, ela me rendeu, a pizzaria de Portugal, me rendeu durante 1 ano e meio, 6 meses em Portugal. Então eu conheci muito, fui para o Algarve, fui para o Alentejo, fui para o Douro, rodei na Bairrada, enfim, rodei Portugal por muitos lugares nesses 6 meses que eu fiquei lá. E acho que o maior presente ou a maior conquista da funicular de Portugal é a Mercearia Avenida. Então, mais do que um sucesso que foi a casa, é a escola que eu tive da cozinha portuguesa, e a gente, com a chefe aqui, peguei o Alexandre Vick, que trabalhou lá um bom tempo, a gente fez uma consultoria com ele, eu passei para ele o que eu gostava, o que eu gostei, o que eu queria. A gente criou a Mercearia Avenida e um sucesso. Estamos já no Shopping Barigui, segunda casa, e quero mais. Só que agora deixa eu respirar, né? Para quem não conhece a Mercearia Avenida, a primeira unidade foi aberta ali no Ermelino centro, de né? Leão, Ermelino de Leão, bem 46. pertinho da Boca Maldita. Bem na boca ali, E acho que é responsável por estar começando a trazer essa luz ao centro, a desenvolver mais o centro. E com a mercearia a gente transformou o Lupita, né, que vocês viram. Então a mercearia também está trazendo essa força na revitalização aí, que é onde eu digo que eu abracei a causa, que no começo eu queria era fazer comida boa, aonde minha família sempre esteve presente. Agora esse carinho se tornou um presente para Curitiba, que é a revitalização do centro. E quando você abriu a mercearia, você saiu da zona de conforto. O que você sentiu de dificuldade ou não? Para você, hoje, modelos de negócio e restaurante são mais fáceis de ser? Não, é muito difícil. É muito diferente. E sempre vai ser, cada restaurante tem uma característica. Eu acho que cada um tem uma característica, e imagino eu que até o Madeiro, com 240 lojas, cada loja que ele abrir vai ser um desafio, ou porque tem um muito perto, ou porque é o primeiro na cidade, ou porque está num novo estado. Então, assim, abrir a mercearia deu vários frios na barriga. Tipo, começou a obra, eu falei, nossa, que loucura, lugar nessa rua escura aqui e tal, né? Mas vamos embora. Daí, a mercearia começou como um italiano, né? Porque é o que eu sei fazer. Aí no caminho eu falei, putz, será que vai ser italiano? Mas a gente está em Portugal, porque daí eu comecei para Portugal. A obra lá demorou 1 ano. Daí no meio do caminho eu falei, vai ser português. Daí eu falei, não, português é mais loucura. Além de pegar uma rua completamente fora do circuito, vai fazer um restaurante que... Eu falei, não, vai ser português. Na última hora, 1 mês antes de abrir, que foram as definições e tal, a casa já estava com aquela decoração portuguesa. Daí a gente, não, mas veja, parede verde, dá para dizer que é italiano, põe as bandeiras da Itália. Daí no final a gente falou, não, vai ser português e ponto. Ela foi feita para ser português. A gente fez o português e depois de 1 ano a casa está indo bem, mas ela dá para dizer que sempre foi bem, mas ela foi crescendo conforme foi ficando conhecida. Então hoje está incrível, a gente está super feliz. E acertou o cardápio, acertou os vinhos portugueses que você gosta, que você tem vários amigos lá em Portugal, nas vinícolas. Tem... O vinho, né? O vinho tem vida. E eu digo que a adega também tem vida. Eles ficam... Você vai circulando e troca os vinhos e tal. Então, a carta de vinho é uma coisa interminável e incansável. O cara também tem que gostar, porque dá muito trabalho. E o cardápio, a gente monta, vai entendendo o que o cliente quer. No final, quem escolhe, que é aquilo que eu falei, a gente cozinha pelo prazer de cozinhar, ou pelo amor de atender bem, pelo prazer de atender bem. Então, assim, tem pratos que entraram no cardápio que acabam saindo, tem coisas que acabam pedindo, a gente cria e entra no cardápio. Tem pratos que eu amo, de repente não vendeu, acabou saindo. Inclusive agora lá no Osteria Lupita a gente colocou a famosa tripa alla milanese, que é o famoso bucho, dobradinha e tal. Vocês não imaginam o que está vendendo, é uma delícia, o povo que vai, pede. Normalmente o pessoal um pouco mais velho, mas são coisas que às vezes você fala, porra, você vai botar num restaurante top. Bucho. Não, é a tripa alla fiorentina, e é um sucesso.
Olha, eu vou confessar que esse acho que eu passo. Prefiro comer lá o ossobuco, prefiro comer o mignon lá com o tradicional lá, com o molho de trufas, enfim. O bucho acho que eu passo esse. Mas agora falando sobre a pizzaria, ela tem uma outra dinâmica dentro do grupo. A pizzaria ela foi divertida, né? A gente começou com a pizzaria, também não foi fácil. A gente começou com um italiano que mandava os clientes embora às 10, dizia que a casa já estava fechada e tal. E a receita sempre foi a clássica italiana e volta, sempre feito com carinho. O cliente ficou bravo, eu tive que tirar o italiano. E aos poucos ela foi se fortalecendo, mas um belo dia eu vi no Instagram lá da Carol Green que ela estava em algum lugar na Tailândia, sei lá, na Ásia. Vinho à vontade, portanto, daí eu fiz a conta lá, joguei no Google as rupias, sei lá que moeda que era da Índia, e daí dava X lá. Eu falei, pô, eu vou inventar esse troço aqui também. E aí a gente criou o Open de Vinho e ficou agora. O Open de Vinho já faz parte da casa. Então virou um lugar de encontros e de grandes confusões, que o povo bebe pra valer. Bem diferente do Ernesto, né? O Ernesto, o cara vai mais comportado. Às vezes tem uns que passam, toma mais, mas o funicular virou o lugar pro cara tomar todas. Minha mãe briga comigo, pô, você não pode me bebedar. Pô, eu falei, mãe, não sou eu, eles que se servem. É legal, por isso que eu falei que é outra dinâmica, porque o Ernesto tem um lugar mais clássico, talvez, assim, né? É um restaurante que tem tradição na cidade. O funicular fica a quantos metros? Um pouco para baixo. São ali 3 casas, deve dar, sei lá, 30 metros de distância. 30 metros ali para baixo do Ernesto. E aí você já vê a diferença do público. O pessoal já animado já e bebendo. E é um público um pouco mais jovem, claro. As pizzas de excelente qualidade e os vinhos também muito bons dentro do Open. Muito bem selecionado, muito porque bem desafio é aquela história. Você põe um baita vinho, mas é um vinho barato, né? Não pode ser vinho ruim. Porque tem vinho ruim, cara, sei lá, vamos falar, tem vinho vagabundo aí por 35, 40 reais. Mas tem vinho bom, vamos lá, bom pelo preço. Custo-benefício. Mas você vai no festival, você tem vinho bom por 30 reais e tem vinho horrível por 30. Então, assim, quero tomar um baita vinho. Tá bom, pega a carta, tem de 100, tem 200, tem de 500, 1000, até 10 mil reais. Aí o cara quer pagar 29, fala, mas esse vinho é ruim. Falei, ruim é você que não entende de vinho, pô. Porque o vinho por 30 pau é bom pra caramba. Sim. E aí, voltando no Ernesto, eu acho que é legal abordar dentro desse case de sucesso os festivais que você faz ali dentro do Ernesto. E o principal deles é do Grana Padano, o festival que você faz lá o fettuccine dentro da peça de grana. E a minha mãe, sucesso. Por anos, não, que você tem que fazer esse prato. Eu não via como servir, como circular com o queijo no salão. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Aí um dia eu fiz, servi, porra, o cara da mesa do lado, eu quero, não sei o que e tal. Era uma terça, quarta, pouco movimento. Daí, deve ter sido abril, maio, eu não me lembro quando foi. Aí chegou lá junho, julho, foi o primeiro, foi em julho, né? Foi em julho e tal. E aí eu falei, vamos criar um festival e tal. Você já divulgava pra gente, né? Você já divulga desde o primeiro. Faz tempo. Eu já fui lá, acho que desde o primeiro. E aí, assim, aquilo virou uma loucura. Gente esperando, brigando. Cada confusão que dá na porta ali, daí você pega 2 horários, aí tem uns abençoados que sentam na mesa às 7 e acham que o mundo vai se acabar e não quer ir embora nunca mais de lá. Porra, e tem a reserva do segundo horário 9h30, e o cara tá às 7, às 8, às 9, 9h30, e o cara não termina o jantar e fila na porta e tal. E aí o Festival do Grana se tornou o maior sucesso. A gente faz no mês de julho, a gente tem estendido para agosto, mas o mês de julho se tornou o melhor mês da história do Ernesto, né? E em junho a gente acabou fazendo o Festival de Trufa. E aí no final do ano faz também a da Trufa Branca. Janeiro e fevereiro, que era muito fraco, a gente faz dos Frutos do Mar. E a gente tem quantos? Aí tem do Mignon também. E o Mignon, 5 festivais. Eu não queria, eu sou contra, mas hoje eu sou a favor. Sou a favor porque o povo gosta, eu também, então pronto, todo mundo feliz. O povo adora e o principal, que é o do Grana, acho que faz muito sucesso porque, além de gostoso,
é visualmente bonito, né? Todo mundo gosta de ir lá, tirar foto e Olha, eu não sei. fazer vídeo. Eu no mês de julho, que eu ficava ali fazendo grana ali, meu Deus do céu, não sei quantas fotos tiraram minha ali, não sei se era minha ou do fogo, mas que tiravam. Era uma atrás da outra. Tá, pode tirar foto, vai, pô, marca eu. E para, acho que finalizar, eu queria que você falasse um pouco desses anos todos aí, as lições que você tem para conquistar o cliente, para crescer e para ter um negócio milionário. Que é um negócio milionário. Um negócio que é o que todo mundo almeja, chegar lá e ter um negócio... É interessante que o cara chega, né? Tem dois tipos. Tem o cara que quer cozinhar, gosta, tem dinheiro, e tem o cara que quer ser dono de restaurante, porque acha que ser dono de restaurante dá dinheiro. E realmente dá pra ficar muito rico. Eu fiz engenharia lá, da turma de engenharia, deve ter formado dos 60, 90 da minha turma, dos 600 de Curitiba, deve ter uns 10 que estão ganhando dinheiro, e os outros 590 deve ter uns que estão trabalhando legal, e uns aí que devem estar no Uber. Enfim, eu tenho um amigo, um cara top, um cara sem problema nenhum, inclusive eu tenho alguns motores de Uber que são clientes nossos, trazem cliente e tal, mas assim, o cara se formar, estudar e tarará, não significa que ele vai ter nada. Da mesma maneira que você falar, eu tenho 2, 3, 4 milhões para investir num restaurante, talvez isso não signifique também nada. Você começar um restaurante... Eu tinha, na época, 40 mil na conta. E não é mentira. Daí eu falei para minha irmã, ela, como é que tá de dinheiro? Teu 10. Eu tinha 27 anos, ela 23, 24. Não quer dar 10 aí, ficar minha sócia, tal. Vou começar o Ernesto com 50 pau. 50 mil na época, vamos lá, 200 mil reais hoje, talvez. Cara, eu falei, o salão tem que ser bonito. A cozinha que se lasque. O chefe que se lasque. O chefe era eu, né? Então, aí chegavam os cozinheiros, mas não tem forno combinado. Não tem, não vai ter. Que a cozinha é desse jeito e pau. Porrada, o bicho pegava. Então, assim, o recado... Eu vi hoje até no Instagram um cara falando assim, tem muita gente que se preocupa muito com o sistema, em como vai ser, mas não se preocupa em ter o cliente. Aí o cara monta tudo, não sei o que, o cara monta uma puta fábrica de coxinha, o cara até melhor, e agora eu vou vender para quem? Porra, vai vender com a cestinha na praia, mas daí você não precisa da fábrica, você fazia em casa, né? Então assim, quando o cara vai começar um restaurante... eu acho que muito mais do que ele pensar em forno combinado, sous vide, que eu acho uma bobagem sem fim. Até agora estava fazendo ovo perfeito, já vou tirar lá, vou fazer o ovo frito que eu acho mais top. A Manu que não escuta, né? Eu amo a Manu, ela é minha amiga, mas ela fica brava porque ela é a rainha da tecnologia, amo ela de paixão. E eu sou o cara que ama o ferro e o fogo, né? Apesar de que minhas cozinhas não tem mais fogo. Agora a gente está abrindo só com indução, mas continuam as panelas de ferro que funcionam na indução. Mas resumindo a sua pergunta, volta naquilo, amor e paixão. 2 bocas de fogão, uma boa frigideira, uma boa panela e 4, 6 meses você já faz chover, você já faz muita gente feliz e dali é só crescer, compra mais 2 bocas, mais 4 panelas, mais 6 cadeiras e quando você vê tem a história do Madalosso que começou com 48 lugares igual o Ernesto. O Ernesto começou, eu lembro que o Beto me contou que eles começaram com 48 lugares, hoje tem 5 mil. Eu comecei com 48, hoje eu estou com pouco mais de 600 lugares, então não precisa muita coisa, precisa de vontade, amor e carinho e uma única receita também pode fazer muito sucesso, como tem um restaurante que eu gosto em Geneve, que é o Entrecô de Paris, que ele serve um único prato, que é o entrecô com a manteiga café de Paris e a batata frita, que ele faz com amor e tem gente que tenta copiar para ganhar dinheiro e não consegue. É isso aí, queria agradecer você por ter vindo ao nosso podcast, compartilhar suas experiências, pedir para você também deixar aí o seu Instagram, que agora o chefe é um popstar, lá embaixo. Chefe popstar do Esperandinho no Instagram. Vocês estão me deixando agora popstar, né? Isso é muito chique. E aí pode
queria agradecer você, agradecer a todo mundo que está escutando o podcast, está vendo também pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, por onde estiver aí. Esse é o último episódio da nossa temporada, da nossa segunda temporada, mas ainda este ano a gente vai lançar mais 2 temporadas até o final do ano. Opa! E aí tá sempre convidado. Calma lá, você não deixou pôr meus Instagrams. Calma, eu vou terminar. Eu vou terminar. Daí quero eu vou ver se vai caber na tela. Quero ver se cabe na tela. Vou deixar o microfone. Quem me seguiu e 6 no dia vai ganhar uma pizza lá, hein? Olá, a gente já deixa... Quem me seguiu... Depois a gente faz igual a publi no começo ali da Laveleteira, a gente deixa o QR Code embaixo, a gente já faz um pacote já mensal. Tem que ser um pacote completo valendo uma pizza, hein? Olha lá, uma pizza e um open de vinho. Mas eu Quero ver confusão na pizzaria. Mas termine. Queria agradecer você, chefe, agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast do primeiro episódio até o último e deixar o convite aí para seguir também nos Sabores de Curitiba, que a gente está lá todos os dias postando novidades em Curitiba e levando a nossa cidade para todos os cantos do Brasil. E nos 6 episódios tem aquele limãozinho que aparece um sorriso, dando... Quem vê a carinha dos 6 limões nos 6 ganha um jantar no Ernesto. Tá valendo. 1º de abril hoje, a galera acreditou aí. Esse vai dar pra cortar, senão vai ficar bacana. Não dá. No podcast não dá pra cortar. Lá no ao vivo, lá que deve estar, dá, mas aqui... Então é isso aí, pô. Um baita prazer aí participar com vocês. Ernesto Restaurante, Osteria Lupita, Mercearia, Avenida, Funicular e Pizzaria. E é isso, vamos que vamos. E o Dudu Esperandil. Quem segue o Dudu de vez em quando ganha pizza também. Isso aí, obrigado, chefe. Até a próxima. Valeu, um abraço a todos.